A televisão tem o dom da ubiquidade. Nesta noite muito especial, se forem aqui ao canal ao lado, verão Pedro Magalhães a falar sobre os resultados eleitorais. Ao mesmo tempo está aqui a beber um café connosco para falar de sondagens. Vamos falar da ciência das sondagens com ele, ver como é que elas são feitas. Muito boa noite, Pedro Magalhães. Boa noite. Nós aqui, não sei se do outro lado lhe oferecem alguma coisa, nós aqui oferecemos um café. Obrigado, aceito. As sondagens estão muito em causa. Houve ali 3 momentos, um nacional e 2 internacionais, as presidenciais de 2016, com a inesperadíssima vitória de Trump, depois as de 2020, onde se julgava que Joe Biden tinha uma grande margem, afinal não teve, e em Portugal aconteceram as sondagens de 2021, nas autárquicas de Lisboa sobretudo, onde Carlos Moedas inesperadamente, só naquela noite é que se percebeu que afinal ia ganhar, quando todas as sondagens davam maioria ao outro candidato. Nos Estados Unidos não se conseguiu acertar muito bem as causas deste problema, mas toda a gente parece-me que está de acordo numa coisa, tem a ver com a amostra. É verdade isto? Bem, já agora há outros casos, para além daqueles que mencionou, e falando só dos mais recentes, há o caso do Brexit, onde também se esperava que o Remain ganhasse e não ganhou. Há já uma sucessão de várias eleições no Reino Unido. Eu acho que a resposta não é sempre a mesma. Mas são sistemas políticos diferentes, não é? São sistemas políticos diferentes, mas a metodologia é a mesma. O que varia são não só os sistemas políticos, mas também as circunstâncias concretas de cada eleição, que não são sempre iguais. Eu acho que há 4 coisas que nós temos de pensar quando queremos perceber porque é que uma sondagem ou porque é que o conjunto das sondagens pode acabar por ser diferente daqueles que vêm a ser os resultados das eleições. Há 2 coisas sobre as quais nós não podemos fazer absolutamente nada, não é? Uma é o que se chama o erro aleatório, não é? Que é quando se pensa na margem de erro, é aquela ideia de que estamos a tentar dizer coisas sobre uma população na base de uma parte muito pequena e isso tem sempre incerteza. Sobre isso não há nada a fazer. No momento em que haja alguma coisa a fazer sobre isso, já não são sondagens, são recenseamentos, não é? A outra coisa sobre a qual... Voltaremos a esse assunto. Certo. A outra coisa sobre a qual também nada ou muito pouco se pode fazer é que uma sondagem mede comportamentos, atitudes, preferências, intenções num momento. E o que acontece entre esse momento e a eleição pode ditar a diferença entre uma coisa e outra. E sobre isso quem faz sondagens pouco pode fazer. Pode esforçar-se, por exemplo, no caso da abstenção. Nós sabemos que há maneiras melhores e maneiras piores de tentarmos captar uma intenção sólida de votar. Quando se pergunta a alguém se tenciona votar na próxima eleição, nunca se pergunta assim. Pergunta-se de outra forma, dá-se às pessoas uma escala, até se constrói a pergunta de uma forma que tenta desculpar um bocadinho o ato de não votar, dizer, há muitas pessoas que não votam. Portanto, há aí questões psicológicas a ter em conta. Mas este segundo fator é um fator também sobre o qual não se pode fazer muito, porque um retrato do momento presente, do momento em que a recolha é feita, pode ser, as pessoas podem mudar de opinião, podem mudar de intenções. Agora, há 2 coisas essas sim, sobre as quais quem faz sondagens pode tentar fazer alguma coisa. E no fundo é isso que nos ocupa, não é? É isso que nos preocupa. Especialmente quando há estas discrepâncias, é isso que nos preocupa. A primeira coisa é o instrumento de medida, não é? Os fenómenos naturais e os fenómenos físicos, nós temos instrumentos que os medem com uma precisão incrível. Quando se trata de medir uma opinião, os instrumentos são muito mais imperfeitos. E, de facto, há uma literatura enorme, há revistas académicas especializadas sobre isto, como é que se fazem perguntas, qual é a melhor pergunta, qual é a melhor escala, qual é a melhor opção de resposta. E sobre isso nós estamos sempre preocupados em perceber qual é a melhor maneira de medir. E o último fator, e foi esse que mencionou, que também é potencialmente importante, é a amostra. Mas isto, já vou falar um bocadinho sobre a questão da amostragem, que é de facto muito complicada, mas isto para dizer que quando vemos que um conjunto de sondagens aponta para um determinado resultado e vemos que o resultado é diferente, nós não podemos correr a dizer que a resposta foi esta ou foi aquela ou a causa foi outra. Havendo estas genericamente 4 causas, se queremos responder a essa pergunta, temos de investigar.
temos de estudar, temos de a seguir perceber o que se passou. E o que se passou, inclusive nestes casos de que falámos, não foi sempre a mesma coisa. Há casos em que, por exemplo, a discrepância se deve ao facto de alguns eleitores terem omitido as suas preferências perante os inquiridores, porque muitas vezes há um fenómeno de uma determinada preferência que não está tão alinhada com o mainstream, que as pessoas não querem admitir perante o eleitor. Houve casos que têm a ver com a amostra, houve casos que têm a ver com mudanças que ocorreram no final da campanha. Portanto, a resposta nunca é simples. Quando as sondagens falham, entre aspas, as pessoas vão correr para uma explicação, mas importa perceber qual delas e quais delas é que foram importantes. Sobre a questão da amostragem. Então, mas espera aí, antes disso, certo. porque já disse aí tanta coisa. Certo. A primeira coisa tem a ver com a margem de erro. Ora, numa conversa que eu tive com o professor Dinis Pestana, ele foi muito taxativo neste sentido. A margem de erro está diretamente relacionada com o número de inquiridos. Sim. Ou seja, se eu quiser ter uma margem de erro de X, então tem que ter, é quase um algoritmo matemático. É mesmo? Então tem que ter aquele número de inquiridos. Tem que ter um número maior do que. Certo. Quanto maior a amostra, menor a margem de erro. Exatamente. Se bem que... Mas há um limite que é um limite até económico, não é? É um limite económico, mas também há outra coisa, que é os ganhos... Vamos dizer assim, os ganhos marginais que nós conseguimos em diminuir a margem de erro são decrescentes. Ou seja, aquilo que eu consigo diminuir da margem de erro a passar de 500 para 1000 não é o mesmo que eu consigo passar de 1000 para 2000. Eu, quando passo de 1000 para 2000, não reduzo tanto a margem de erro como quando passo de 500 para 1000, se me faço entender. Portanto, é uma curva... não é linear, é uma curva crescente. Segunda coisa, disse uma coisa que é curiosa, porque coincide com o que foi dito nos Estados Unidos, não sei se isso passa cá, que é a descrença no sistema inclina a resposta. Ou seja, constatou-se que, havendo uma grande massa de republicanos, que são republicanos que já não acreditam no sistema, também não acreditam nas sondagens e, portanto, recusam-se a responder às sondagens. E, a certa altura... as sondagens têm a ver só com aqueles que alinham com elas. Certo. Isso influencia as sondagens de duas maneiras. Uma das maneiras é eu consigo inquirir aquela pessoa, portanto, aquela pessoa aceita participar, aceita fazer parte da amostra, mas em vez de me dizer aquilo que realmente pensa ou que tenciona fazer, diz aquilo que eu acho, que acha que eu quero ouvir. Isso é típico, então, quando é tentar perceber consumos de televisão e de sexo, nunca se mete. Toda a gente quer programas culturais como este. E toda a gente sexo tem uma vida fabulosa. Sim, e quantos livros é que leu no ano passado? 20. Ainda há pouco tempo saiu um estudo nos Estados Unidos sobre quantos livros em média que os americanos liam e a resposta média é 12,5. Todas as pessoas sabem que isto é mentira. Mas isso faz ricochete e volta para si. Ou seja, quem faz a sondagem já tem pelo menos uma noção quantificada disso, dada a experiência. Tem uma noção de que isto pode acontecer, mas é difícil quantificar. Durante muito tempo, por exemplo, em França, em relação às sondagens eleitorais, as pessoas que faziam sondagens em França tinham a noção clara de que estavam a subestimar o voto na Frente Nacional. E a certa altura até houve uma espécie de movimento comum para quando chegavam os resultados, eles tinham uma espécie de fator de ponderação. Mas isto ao mesmo tempo é muito perigoso, porque isto é olhar para 2, 3, 4, 5 eleições e dizer o que vai acontecer na próxima é o mesmo. Mas 2, 3, 4, 5 eleições são só 2, 3, 4 ou 5 eleições. Eu, se conhecer 5 pessoas ruivas que são gordas, eu não vou dizer que os ruivos são todos gordos, não é? São só 5 casos. E, portanto, é perigoso, sem à partida se ter uma razão forte, eu diria quase teoricamente fundamentada, para se dizer a subestimação deverá ser de X, eu estar a somar 2,5 ou 2 ou 3 ou 5 é uma coisa um pouco arbitrária. Mas dizia-lhe há pouco, isto é um dos caminhos que faz com que a votação em determinados partidos ou a representação de determinadas ideias sejam subestimadas nas sondagens. A outra
tem a ver com a amostra. E tem a ver com as pessoas que, pura e simplesmente, aquelas pessoas há bocado aceitavam fazer parte da amostra, mas omitiam as suas verdadeiras intenções, comportamentos ou atitudes. E já vimos que isto se passa na política e se passa em muitos outros tipos de resposta. O outro problema tem a ver com aquilo que nós chamamos a taxa de resposta, que são as pessoas que nem sequer aceitam fazer parte do inquérito. E o que é que está a acontecer em geral? Nós estamos a assistir, não só nas sondagens, estas que chamamos sondagens que são feitas para os meios de comunicação social, mas também nos inquéritos académicos, digamos, mais pesados, mais sérios, mais caros, a uma diminuição sistemática da taxa de respostas. Ou seja, as pessoas têm cada vez menos disponibilidade para serem sondadas ou inquiridas. Isto pode não ser um problema se essas pessoas não forem sistematicamente diferentes daquelas que aceitam responder. Mas se forem sistematicamente diferentes, nas suas características sociodemográficas, mas mais importante aqui, nas suas opiniões e preferências, essas opiniões e preferências vão ser subestimadas na sondagem. Ou seja, a sondagem vai tirar um retrato enviesado daquilo que é a realidade. E, portanto, isso é uma das nossas grandes preocupações, é como é que nós conseguimos construir uma amostra que, em teoria, é o quê? O que é que deveria ser uma amostra para ser o melhor possível? É uma amostra que dá a cada membro da população, sobre a qual se quer dizer alguma coisa, a mesma probabilidade de ser selecionado. Mas se eu vou falar com as pessoas, elas não aceitam. Ou até de formas mais subtis. Isto acontece que, por exemplo, nos setores, nas classes sociais mais privilegiadas, é difícil inquirir estas pessoas. Como é que se faz um inquérito a uma pessoa que vive num condomínio fechado? Portanto, está a dizer tanta coisa que me apetece entrar por tanto lado. Não, mas a ideia geral é nós nunca conseguimos ter uma amostra feita da maneira como gostaríamos de ter. Primeiro, não temos uma lista completa das pessoas que fazem parte da população para as podermos escolher aleatoriamente. Segundo, mesmo que a tivéssemos, era muito difícil contactar todos. E contactar todos no tempo útil, especialmente quando falamos em sondagens eleitorais, que é preciso para cobrir um determinado momento, não é? E mesmo que as contactássemos, elas podem não aceitar participar. E tudo isto, é por isso que nós temos meios de remediar isto, ou de tentar mitigar este problema, mas são parciais, são imperfeitos, são incertos na sua eficácia. E, portanto, resumindo, erro amostral existe sempre, mesmo com a amostra perfeita, é o erro aleatório, digamos, é falar da parte sobre o todo. Depois, mudanças entre o momento em que fazemos o inquérito e o ato de voto, neste caso, podem sempre acontecer. Podemos não ter os melhores instrumentos e temos a obrigação de os melhorar, e podemos não ter uma amostra desejável e temos a obrigação de a tentar melhorar com os obstáculos todos que se colocam para fazer isso. Subverteu completamente aqui a minha sequência de perguntas ao introduzir o tema da taxa de resposta, que eu queria pôr no fim, porque é o mais denso em termos daquilo que é produzido. Mas deixe-me voltar um bocado atrás. Ok, a amostra. Como é que se constitui uma amostra que tente responder, que tente ser o reflexo não é uma boa ideia, mas que tente ser o exemplo em miniatura daquilo que eu quero ver em grande. Eu creio que o INE tem uma amostra-mãe de 400 mil cidadãos que servem de modelo e que põem ao dispor de quem faz as sondagens, servem modelo, não põe? Não. Já me vai dizer isso. Certo. Noutro caso, que foi o caso de uma sondagem que fez em Lisboa, no depósito 202120, procedeu da seguinte maneira. Qual é que era o seu universo? Os registros eleitorais. Os recenseados. Recenseados. Depois foi buscar uma série de freguesias que, presumo, refletissem com pouco erro os resultados finais. Depois, dentro das freguesias, escolheu aleatoriamente uma rua. E depois, na rua, escolheu aleatoriamente uma casa. E em cada casa perguntou qual é que era a pessoa que fazia anos mais
mais cedo, o aniversário mais cedo em relação àquela data. Sim. Que garantias é que isto me dá que está a apanhar entre a homogeneidade ou a diversidade de cada freguesia? Sim. Entre a rua, precisamente tem a ver com isso, não é? Quer dizer, uma freguesia como, sei lá, qualquer freguesia central de Lisboa tem bairros, tem ruas muito populares e ruas precisamente de condomínios fechados. Certo. Depois, entrar em casa, quer dizer, pode entrar com algo, se for num universo muito grande, talvez resulte, mas se for num universo pequeno, pode ser que sistematicamente, em 3 ou 4 casos seguidos, a pessoa que faz o aniversário mais próximo seja a mais velha. Não, por mas exemplo. esse critério é um critério puramente aleatório. Esse critério não levanta problema. Os problemas vêm todos antes. Então como é que eu consigo confiar naquela amostra em termos demográficos? Os problemas vêm todos antes. Portanto, o INE tem o Fecheiro Nacional de Alojamentos. De todos os alojamentos de todos os portugueses. Mas esse fecheiro é para o INE trabalhar na produção das estatísticas nacionais. Esse fecheiro não é, que eu saiba, partilhado com organizações, não é de todo, partilhado com empresas privadas para elas fazerem os seus estudos. Minha ideia é que era acessível. Não. Pode ser ou pode vir a ser em projetos comuns, já aconteceu, talvez venha a acontecer. Eu, por acaso, estou num projeto em que espero que venha a acontecer, que haja um trabalho comum que permita a utilização dessa lista. Mas isso não sucede regularmente. E, portanto, quem faz estas sondagens, e o exemplo que me deu são as daquelas pelas quais eu sou um dos responsáveis, fazemos sondagens face a face, portanto, presenciais. O que é que nós temos de fazer? Temos que seguir um caminho alternativo. Qual é o caminho alternativo e muito imperfeito? É o de olharmos para um território, o de escolhermos aleatoriamente pontos desse território, seja o território nacional, seja de um concelho, aleatoriamente porquê? Mais uma vez para tentar preservar esta Está a passar ideia... uma ambulância, mas não há urgência nenhuma. Certo. Para tentar preservar esta ideia de que queremos dar a cada pessoa a mesma probabilidade de ser selecionado, se bem que nós, a partir do momento em que começamos a escolher pontos no território, as pessoas que moram noutros pontos, a probabilidade de serem selecionados são 0, não é? Portanto, temos já aqui um desvio. Depois, a partir desses pontos, faz aquilo que se chama um caminho aleatório, ou seja, os inquiridores têm uma sequência de instruções para andarem, virarem nas ruas que não são eles que escolhem, é-lhes dado e foi escolhido aleatoriamente. Depois escolhem casas segundo um determinado intervalo e depois batem nessas casas e aqui começam, quer dizer, os problemas começam desde o início, como se viu, o desvio em relação ao que seria ideal. Mas depois o problema começa, bate-se à porta e não está ninguém. O que é que se segue? Mas antes de chegar aí, sim, esse método, não sei, parece-me, é uma confiança nas teorias do caos muito grande. Esse método parece-me que deixa muito, como é que eu ia dizer, muito imponderável, que, imaginando toda a gente respondia. Sim. Antes de ir para o problema de haver quem não responda. Sim. Que garantias me dá esse método que eu vou, de facto, recolher uma amostra representativa? Representativa é a palavra que me estava a faltar. Se todas as pessoas responderem e se de cada vez que eu bato à porta estiver sempre lá alguém e se a pessoa escolhida aleatoriamente estiver presente e se aceitar responder, a única coisa que este desvio em relação, digamos, à lista de alojamentos faz é aumentar o erro aleatório. Portanto, faz com que, em vez de se calcular o erro aleatório por aquela fórmula normal, como há esta, vamos dizer assim, estratificação na seleção aleatória primeiro dos pontos da amostragem, depois dos domicílios, o erro aleatório aumenta, mas não há enviesamento. O que há é um erro amostral maior do que aquilo que seria se pudéssemos, de facto, ter a lista completa de todas as pessoas. O problema fundamental não é esse. O problema fundamental é, repare, no inquérito académico, o que é que acontece? Daqueles que se fazem na universidade, processos que duram às vezes 6 meses a fazer. Eu bato à porta e a pessoa não está. Volto lá no dia seguinte. Se no dia seguinte não estiver, eu volto 3 dias depois. Entretanto, também convém ir apurando, e muitas vezes há um apuramento prévio para perceber se aquele domicílio é de facto um domicílio de residência ou se é, por exemplo, uma segunda habitação, e nesse caso é excluído. Portanto, há tempo e recursos para tentar garantir que aquela pessoa que devia ter sido contactada
é de facto contactada e entrevistada. Numa sondagem eleitoral, uma sondagem eleitoral não pode demorar 6 meses a fazer. Claro. Nem ninguém tem dinheiro nenhum que permita que alguém esteja 6 meses. Portanto, é intrínseco ao que se está a fazer mais sacrifícios do que seria desejável na representatividade da amostra. O que é que acontece se não está ninguém ali naquela hora? Bem, o que nós fazemos é, tentamos ir sempre a horas diferentes, a nunca ir apenas fazer inquéritos durante o horário de trabalho, vamos ao fim da tarde, no princípio da noite, o que também depois torna difícil que as pessoas aceitem, mas tenta garantir que as pessoas que trabalham estão em casa. Mas nós não podemos voltar segunda, terceira, quarta, quinta vez àquele domicílio. Portanto, temos de avançar. Quando nós avançamos e procuramos outro, o que é que já começa a acontecer? É que a amostra é representativa das pessoas que estavam em casa àquela hora, mas não da população em geral. Como é óbvio, qualquer programador de televisão sabe que os programas da tarde atingem um determinado público, aliás, até bastante específico, mais idoso, por exemplo, não é? Os programas da manhã atingem outro público e os programas da noite atingem outro. Claro. Portanto, quem trabalha não está em casa às 3 da tarde, não é? Claro. Como digo, sabendo isso, nós não fazemos inquéritos às 3 da tarde. Mas se alguém não está presente por alguma razão, e se essa razão está sistematicamente relacionada com atributos das pessoas que os fazem ter comportamentos, opiniões, posições diferentes daqueles que acabam por ser inquiridos, o viés entra por aí. E para quem tem que fazer um trabalho de campo no espaço de 3, 4, 5, 6 dias, é intrínseco às sondagens eleitorais que tenham amostras piores do que um inquérito que tenha mais recursos e que possa ocorrer durante mais tempo. Isso não há nada a fazer. Falou aqui de uma coisa que é decisiva, que é a taxa de resposta. Creio eu que é decisiva. A taxa de resposta. A ver se eu sou claro para esclarecer o que é a taxa de resposta. Vou fazer um inquérito a 1000 pessoas. A taxa de resposta diz-me qual é a percentagem dessas pessoas que me respondeu. Certo. Pronto. Que aceitou participar no inquérito. Que aceitou participar. Ora, eu vejo às vezes aqui sondagens com taxa de resposta 38,73. E há bastante menos. Quer dizer que 62% das pessoas não responderam. Ou porque, apesar de se ter apurado que residiam ali pessoas elegíveis, não foi possível contactá-las. Ou porque foi possível contactá-las, mas elas ou não estavam disponíveis ou recusaram mesmo fazer o inquérito. Ou porque foi possível contactá-las e começou o inquérito e elas desistiram a meio. Sem dúvida. Pronto, mas porquê é que se continua a fazer o inquérito? Porque já vamos buscar uma base, uma amostra que tem a ver com a margem de erro. De 1.292 entrevistas para um grupo eleitoral de 400 e tal mil. Sim. Portanto, encolhi. Se só 38% respondem, tendo a dizer, pois fez uma à boca das urnas, 77%. Pronto, aí já fico mais confortável. Que perde a validade praticamente ou não? Aqueles estudos já significam o quê? Então, deixe-me fazer a pergunta de outra maneira. Deixe-me responder à sua pergunta com uma pergunta. Eu só estou aqui para provocar. Certo. Como é que é possível, então, que... vamos pensar, já sei que... E vamos falar de Lisboa, se quiser, com o tempo que quiser. Mas vamos pensar é só um exemplo. Claro. Mas vamos pensar nas eleições legislativas. Nas eleições legislativas, desde que eu me lembro, ou melhor, desde que passou a ser possível conduzir sondagens até ao fim da campanha, os resultados das sondagens, com alguns desvios, há sempre umas empresas que se viam mais ou menos, mas de forma agregada, estão bastante próximos dos resultados eleitorais. Parece um milagre. Com isto, não é? Porquê é que não é um milagre? Vamos ver. A taxa de resposta é um problema, mas é um problema, como eu dizia há pouco, na medida em que aqueles que não respondem sejam sistematicamente diferentes daqueles que respondem. Porque se não forem sistematicamente diferentes daqueles que respondem, é como se não fizessem diferença. E nós sabemos que podem ser um pouco diferentes, são mais diferentes nos casos do que noutros, mas não são tão diferentes que tornem este exercício completamente inválido. Isso é um ponto.
O outro ponto é que, como eu lhe dizia também há pouco, sabendo isto, quem faz sondagens e trata os dados tem meios de procurar mitigar este problema. É aí que entra a tal imputação? Não. Deixa-me explicar. Sim. Fiz uma sondagem a 1000 pessoas. Sim. 700 responderam. Sim. Dessas 700, metade, portanto 350 votam no Partido Radical. Para não usar aqui, porque isso não interessa nada estar aqui a falar em concreto. Certo. Não é? Quer dizer que 50% votam no Partido Radical. Então eu agarro nesses 50% e aplico aos 30% remanescentes, na suposição que aquele remanescente tem um comportamento igual àqueles que foram inquiridos. Não é bem. Eu já vou aí. Mas fui claro, não sei se as pessoas lá em casa entenderam o meu exemplo, se eu fui suficientemente claro. Talvez, mas eu já vou aí. Um ponto anterior. Uma das coisas que se pode fazer para mitigar este problema, de que falei da amostra não ser representativa, é o que se chama ponderação pós-amostral. O que é que isto quer dizer? Eu, para além de, numa sondagem, de se perguntar às pessoas o que pensam sobre isto e aquilo que tencionam fazer, também se faz muitas perguntas que visam caracterizar a população, do ponto de vista da sua idade, do sexo, do seu rendimento, da sua instrução, etc. Ora, eu muitas vezes, para essas características, eu sei as características da população. E posso comparar as características da população com as características da amostra. E posso construir o que nós chamamos um ponderador, que faz o quê? Que faz com que os resultados que saiam dessa amostra sejam ponderados de forma a que, como se as características da amostra fossem iguais às características da população. Portanto, procuramos corrigir distorções que a amostra possa ter por virtude de todos estes problemas de que aqui falámos, tornando os resultados, ponderando os resultados de forma a que eles reflitam aquilo que nós sabemos sobre a população. Porquê é que eu digo que isto mitiga e não resolve? Porque para isto resolver era preciso que a diferença entre aqueles que respondem e aqueles que não aceitam fosse uma diferença que fosse completamente explicada por estas variáveis. Ou melhor, dito de outra forma, era preciso que estas variáveis fossem as variáveis que explicam as opiniões das pessoas. E as opiniões das pessoas são explicadas por muitas outras coisas, sobre as quais nós não temos informação sobre a população. Portanto, alguma coisa podemos fazer, mas não podemos resolver completamente. Mas queria falar sobre a coisa da imputação. A coisa da imputação é diferente. A coisa da imputação é uma coisa que nós, no ICS, até fazemos, outras empresas fazem de outras maneiras. A imputação serve para quê? Serve para lidar com o problema daqueles que se dizem indecisos. Não é? Quando nós apresentamos os resultados, estamos a falar da intenção de voto, nós apresentamos 2 resultados. E toda a gente faz isto, até porque está na lei fazer isto. Um é só isto, quando perguntaram a estas pessoas a quem iam votar, o que é que eles disseram? Algumas pessoas dizem partidos, outros dizem não sei em quem votaria, outros dizem não vou votar, etc. O segundo resultado que nós apresentamos é um resultado que se pretende, até para as sondagens se poderem comparar umas com as outras e para darem uma informação que as pessoas possam apreender melhor, que sejam comparáveis com os resultados da própria eleição. Ora, nas eleições, as eleições não registram indecisos. Não é? Então nós temos que fazer alguma coisa com esses indecisos. O que é que podemos fazer? Os indecisos são os brancos ou os nulos. É quem lá vai e, no entanto, não aceita a escolha que lhe é dada, aceita o sistema, não aceita o menu. Não, porque na sondagem eu posso dizer, há pessoas que podem dizer eu vou votar em branco, eu vou votar nulo e eu não sei o que vou fazer. Okay. Pronto. O que fazer com esses que dizem que não sabem o que vão fazer? Uma hipótese, que é aquela que é mais frequentemente usada, é dizer vamos tratá-los como se eles fossem abstencionistas. Que é equivalente a dizer vamos distribuí-los proporcionalmente pelas outras opções de voto todas. Isso é um caminho. Nós não seguimos esse caminho porquê? Porque nós, apesar de tudo, essas pessoas que nos disseram que não sabem quem vão votar, muitas vezes dizem-nos a sua idade, o seu sexo, a sua instrução, a religiosidade, se são sindicalizados. E o que é que nós fazemos? Nós vamos ver como é que essas variáveis estão relacionadas com as opções de voto dos que deram uma intenção. E vamos, sabendo essa informação sobre os indecisos, atribuímos uma intenção de voto na base dessas características.
é mais complicado, há um modelo estatístico que estima estas coisas, vê o peso de cada variável, mas imputação significa imputar a uma pessoa que não nos deu uma intenção de voto, uma intenção na base da sua semelhança ou diferença com aqueles que nos deram uma intenção de voto. É uma maneira de, em vez de dizermos simplesmente, de pressupormos, estes vão se abster ou vão se distribuir todos proporcionalmente, é de usarmos a informação que temos com um bocadinho mais de sentido. Havia tanto para dizer, mas já acabámos. Seu favor. Já acabámos. Já acabámos. Uma frase de Draper: todos os modelos são falsos, mas alguns são úteis. Porque, de facto, apesar do descrédito injusto que há sobre as sondagens, elas são muito úteis, elas ajudam-nos a perceber o que é que se passa fora da bolha em que cada um vive. Mas há muitos problemas que têm que ser resolvidos e estão a ser resolvidos.